Bom dia, meu querido e amado irmão, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube, também a você que nos acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo, você do Instagram, você do WhatsApp, convido você a ser um evangelizador com a gente, convido você a deixar o seu like, o seu gostei, o seu joinha, também a você ser um colaborador, ser um evangelizador conosco através do nosso canal, quando você se inscreve, quando você ativa o sininho e recebe as notificações, quando você compartilha o Santo Evangelho Diário com tantas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra de Deus nesse dia de hoje. Quero convidar você também a deixar os seus comentários, porque é muito importante os seus comentários para nós. Convido você a tomar a sua palavra, a sua Bíblia, ou mesmo a sua liturgia diária e seguir com a gente nesse dia de hoje, nesse sábado, onde nós celebramos mais um dia do Senhor. O Evangelho está em João, capítulo 11, versículo do 45 ao 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor que um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, a reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, se aproximando o dia da morte de Jesus, da morte do Filho de Deus, daquele que é o próprio Deus conosco, Emmanuel. Que palavra dura para os nossos ouvidos. Cruz. Jesus vai para a cruz. Quem de nós quer ouvir essa palavra? Quem de nós quer ir para a cruz? E ao mesmo tempo que se aproxima a morte de Jesus, essa sua ida para a cruz, também os judeus, os grandes, os poderosos, estão preocupados com o desenvolvimento de Jesus, com sua fama, e começa a buscar maneira para matá-lo. Aqui claramente Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, deixa claro que a preocupação dele é muito mais com a questão social, com a questão religiosa.
com a questão civil do que com o céu, do que com a eternidade, do que com Deus. Sendo ele um sumo sacerdote, como ele estava longe dos preceitos de Deus, do pensamento de Deus. Meus irmãos, isso é para que nós entendamos que nós não estamos tão distantes de Caifás. Muitas vezes nós, tal qual Caifás, tão próximo religiosamente a Deus, colocamos tão distante e muitas vezes em nome dos nossos achismos, em nome de nossa religião, em nome de nossa denominação, nós preferimos aceitar que venha a morte de Jesus. É bem melhor que morra um do que todos pereçam. Mas também quando isso acontece, veja, o Evangelho de hoje traz para nós que, sendo ele o sacerdote, ele profetizou. Não diz que ele falou bobagem, mas há uma profecia. Porque Jesus era aquele que ia morrer não só pelo povo, não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus sobre si. E ele morreria por todos. Dessa forma, aí o que acontece através dos lábios, da voz de Caifás, não é uma palavra de, digamos assim, de desgraça, não é uma palavra pecaminosa, ao contrário, é uma profecia. Os planos de Deus, eles são certos na hora certa, no momento certo, e não há nada e nem ninguém que impeça os planos de Deus. Isso para que nós entendamos que mesmo quando a coisa se desenha de uma maneira ruim, na verdade, a coisa não está sendo ruim. O plano de Deus, ele vai ser realizado na minha vida e na sua vida, queira ou não queira. O bom é quando nós nos permitimos viver esse plano de Deus com alegria, porque aí nós não somos frustrados. O que acontece com Jesus? Ao seguir o plano de Deus com alegria, Jesus alcança a ressurreição, que nós vamos ver dentro de mais alguns dias, no decorrer dessa semana. E o que é que acontece com o Caifás e com todos aqueles que mataram Jesus? Decepção. Então veja, quando nós cremos em Deus e nos deixamos nos orientar por Ele, guiar por Ele, nós temos sempre uma ressurreição. Mesmo depois de uma agonia, de uma desgraça, de uma pandemia, de uma doença, seja lá do que for que vier à sua vida, virá o momento de você ressurgir, de você ressuscitar, porque Deus é providente, meu irmão. Deus é providente, minha irmã. Então, procure encontrar Deus no meio dessas preocupações que estão chegando até você. Se a cruz te causa medo, como também causou a Jesus, e até a vontade de se afastar desse processo, mas façamos também como Jesus, digamos: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, para que assim aconteça, a vontade de Deus prevaleça em nossa vida de uma maneira saudável, com a nossa permissão, para que nós sejamos verdadeiros depósitos da graça de Deus, e que assim seja. Seguindo os passos de Jesus, também nós busquemos morrer, humanamente falando, para ressurgir para a eternidade, para uma vida nova, para esse Deus que nos espera com um banquete de festa. E o Evangelho hoje termina dizendo: será que ele não vem para a festa? A festa é no céu, a grande festa. Nos preparemos para essa festa do céu. Que o Senhor venha sobre você nesse sábado, nesse final de semana, que a tua casa seja liberta de todos os males, de todos os perigos. Prepara a tua casa aí, com os raminhos, não é? Amanhã é o domingo de Ramos. A igreja pede que você não pode ir, nós não vamos poder celebrar o domingo de Ramos, como de costume. Todos os anos a gente faz aquela procissão das nossas paróquias. Então coloca aí um raminho na porta da tua casa para dar sinal de que nós estamos
exaltando o nosso Deus, osando nas alturas, no mais alto dos céus. Que venha sobre você a graça do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.